esperar aí umas 10 pessoas entrar, daí eu já começo a falar. Boa noite para quem tá entrando. Deixa eu ver aqui que eu já estou indo. Oi, Lurdi. Em breve eu vou ver a tua live também. Já sei que vai ter uma live maravilhosa aí. Já fiquei sabendo pela Fábio. Oi, Diogo. Boa noite. Oiê, Gabriela. Deixar entrar mais algumas pessoas. Então, hoje eu vou falar com a designer Laís Glick sobre felicidade e como que a gente vai usar, como que ela usa, né, as emoções como um driver para a construção de soluções palpáveis. Logo ela entra aqui na live e eu já aceito ela aqui para começar a falar sobre felicidade. Oi, Dani, tudo bem? Entrando várias pessoas. Falta só a Laís Glick. Mais uns minutinhos. Laís Glick entrou na live. Agora é só ela solicitar que eu já vou aceitar ela. Opa, aceitando. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Olha que massa isso, hein? Adorei duas Laíses, gente. Laís do grego, a pessoa que fala. Então, É que a gente tem dois ouvidos, né? Um para cada Laís, na realidade. A gente vai estar falando e aí a galera tem que exercitar os dois, né? Por isso que são duas. Vocês vão... Olha, essa vai ser punk, essa live. É só, né? Gente, deixa eu apresentar, então. Essa é a designer Laís Glick. Ela é graduada em Design de Produtos pela UFPR, especialista em inovação para impacto social pela School of Visual Arts, em Nova York, e em Design Experience, na dinamarquesa Caius Pilot. E, claro, é founder da Glick, né, da empresa Glick. Mais massa de tudo. O mais massa de tudo, que é um estúdio de design criativo, focado na solução, no desenvolvimento de solução de design a partir do quê? Do bem-estar subjetivo. Muito chique, né? Quanta palavra difícil. Ai, lindo. Eu botei isso para te apresentar bem bonito. Gente, antes de tudo, deixa eu falar, para quem não conhece, assim, né, eu quero dividir uma coisa com vocês. Eu divido o mesmo espaço que a Laís Glick, né, que é a empresa. Na verdade, nós somos em 3 empresas, dividindo o mesmo espaço, o mesmo estúdio. Eu, como designer artista visual, a Laís Glick como designer e toda a equipe criativa dela da Glick. E que também... Que massa, só camisa 10. Só camisa 10 aí, devem estar assistindo. E também a consultora de moda estilo Fernanda Varros. Nós dividimos o mesmo espaço. Eu tenho essa felicidade, né, de dividir esse espaço com todas vocês. E para mim faz muito sentido ter esse espaço assim compartilhado, porque a gente tem muitas trocas, né? Com pessoas com processos criativos diferentes, então são experiências diferentes, jeito de pensar diferente. E com isso, eu vejo que ajuda muito na parte criativa de cada um. Porque até segundo a Feiga, uma artista que eu gosto muito, ela fala que a criatividade, ela precisa ser desenvolvida, né? Não existe essa de falar que eu não sou criativa, eu não trabalho com criatividade, todo mundo é criativo, todo ser humano é criativo, só que sim, essa criatividade precisa ser desenvolvida. E uma das formas de desenvolver a criatividade é através da conexão com as pessoas, através dessa troca. Então, é maravilhoso porque a gente se ajuda a desenvolver a nossa criatividade, todo mundo que está ali naquele estúdio, né? Então, sou feliz por isso. Obrigada. Obrigada a você. Então, afinal de contas, o que a Glick faz? A empresa Sucesso. Glick. A Glick faz sucesso. Tá 10. Em linhas gerais, assim, né? A Glick hoje é uma empresa, de forma mais simples de compreensão, é uma empresa de design, né? A nossa base vem do design, então a gente cria ali soluções
das mais variadas, a partir de um mesmo processo. Então, são soluções relacionadas a design de experiência, a própria criação de estratégias de negócio, visão de design de serviço, a própria visão de marcas, né? Que é o chamado tal do branding. A gente também trabalha com isso. E agora a gente tem evoluído muito mais na parte do digital, criando, indo além da experiência física, mas também trazendo ela em outra interface, que é a interface digital também. Então, acaba que dos projetos que a gente costuma trabalhar, eles são dos mais variados. Assim, a gente tem projeto lá dentro que pode ir desde a criação de uma marca de pães, de móveis, até o desenvolvimento de uma inteligência artificial, até olhar para plataformas e para sistemas, ou até mesmo para um museu. Então, é basicamente olhar para todo o processo que existe e que como o design pode auxiliar em termos de metodologia para conseguir estar criando soluções baseadas no que é único de cada um desses lugares, de cada um desses negócios. Então, e aí um ponto, né, um quesinho, um temperinho que faz parte da Glick é o aspecto da felicidade. Então, ao longo da evolução, é uma empresa ainda bem neném, né? A gente está aí com pouco mais de 2 anos aí de atuação enquanto empresa, enquanto Glick. Daqui a pouco posso falar um pouquinho mais como que chegou ali, né? Mas enquanto Glick, a gente vem, né, atuando dessa forma e a partir do entendimento do que é único nosso, que é um pouquinho desse tempero da felicidade, a gente vem dentro, em paralelo a cada um desses projetos, desenvolvendo pesquisa relacionada a bem-estar subjetivo, à felicidade em si. O que desperta a felicidade? O que é felicidade? Quais são hormônios em termos bioquímicos? Como que o nosso corpo reage com determinados estímulos, ideias, interações, experiências? Então, basicamente, é colocar uma camada a mais quando a gente fala em termos de design centrado no usuário, que acaba sendo uma terminologia muito utilizada no meio, né? É olhar para o design voltado para a felicidade desse usuário. Isso quer dizer, como que essa pessoa está se sentindo ao utilizar determinada interação ou solução que a gente está criando ali. Então, o diferencial, vamos colocar assim, além das soluções que a gente cria, é colocar essa lente de pensar com o coração, né? De olhar para a emoção como um ativo, como um driver, né? Como algo que vai orientar a criação dessas soluções que a gente coloca ali. Isso em tudo. De forma transversal a todas as soluções que a gente cria ali. Isso é fácil? Nem um pouco. É muito mais desafiador porque você começa a lidar com o subjetivo, com o não engessado, com o não óbvio, não definido e por aí vai. E até o fato de explicar, né? Porque no primeiro momento, assim, quando você vai explicar o que é a Glick, a gente trabalha com felicidade. Daí as pessoas pensam, como assim? Ai, que louco, né? Então, o fato de conseguir também explicar tudo, como é que funciona, todo esse processo criativo, né? Como construir isso tudo é muito admirável, né? Eu até compartilhei com as pessoas ali nos stories um vídeo que eu acho muito interessante, que é sobre a onda da felicidade. Porque fica acho que é uma questão bem discutida, né? Ser feliz, estar feliz, o que é felicidade, o que significa felicidade para você. Então, se tu quiser explicar da onda da felicidade, depois até vou entrar com outras coisas que eu gosto muito, que inclusive está bem alinhado com esse livro, né? Depois eu falo também do livro, mas vamos falar primeiro da onda da felicidade. A gente vai falar. É muito legal. A onda foi algo muito feliz que a gente enxergou, assim, né? Ela veio de uma brincadeira inicialmente, de enxergar que você tem uma carinha triste e uma carinha feliz se complementam e começa a criar esse ritmo. E a partir dessa metáfora visual, a gente viu uma riqueza de compreensões que deixou muito claro sobre a felicidade, ela estar mais para uma habilidade do que para apenas, né, um estado, né? Então, o que a gente observou, assim, que a onda ali, o que o vídeo traz, o que a gente busca de forma mais simples, né, e acessível, tornar compreensível, é de que a felicidade ela pode ser praticada a partir do momento que a gente tem uma postura de acolhimento, de enfrentamento, de ir e seguir, não parar frente às... É isso aí, ó. Então, justamente, você tem essas carinhas tristes e felizes, né? Então, se você observar
a carinha triste, ela tá na superfície, ela tá para cima. Então a gente costuma sempre dizer, né, que o ponto alto é o ponto feliz, é o ponto legal, é o ponto confortável. A gente busca exercitar uma perspectiva de que o ponto alto pode ser a dor, que o ponto alto pode ser a dificuldade, porque ela te conduz para uma oportunidade de transformação. Então, o objetivo da onda é justamente a gente mudar um pouco uma visão de mundo que a gente às vezes tem, que às vezes até um pouco mais ansiosa, né? Que anseia pela solução e às vezes faz a gente travar quando está em uma situação de crise, de dor e de dificuldade. Então, a partir do momento que a gente coloca nesse ponto alto a dificuldade em si, a gente olha, ok, para eu conseguir passar, né, essa montanha, essa dor, essa carinha triste que está ali, eu ajo de determinada forma, eu soluciono, eu mudo, eu crio resiliência, né, que no vídeo a gente coloca ali, para conseguir ter esse overcome, para conseguir passar desse momento de dor e aí sim curtir um momento de êxtase, de alívio, de satisfação, de bem-estar subjetivo, que a gente pode colocar também a palavra de felicidade, né? Mas o grande ponto é que o que é a provocação? É que felicidade, ela não é a parte apenas de baixo, ela vai ser a união desses dois fatores, né? Quando eu tenho um olhar que acolhe esses dois momentos, eu passo a ser muito menos, talvez muito mais humilde, muito menos arrogante, eu começo começa a entender de que um depende do outro, que aquela questão da dualidade de luz e sombra e por aí vai. Então, o objetivo da onda é, de uma forma visual, a gente conseguir mudar uma forma de olhar para as dificuldades como oportunidades, até mesmo como combustível para qualquer coisa que a gente venha a querer solucionar. E aí, quando a gente traz isso para dentro do design, olha que legal, né? Ela deixa de ser apenas uma representação visual e passa a ser até mesmo uma ferramenta. Então, e se eu, ao olhar determinada jornada de experiência, por exemplo, seja de um serviço, de qualquer negócio, enfim, um serviço de uma padaria, né? Se eu colocasse o ato de eu ir comprar pão, né? Tô indo lá. Até eu sair de casa, será que tem que me deslocar? O que tem que acontecer? Só aceita dinheiro, cartão? O pão tá fresquinho? Tem opção de pão mais branquinho, pão mais moreninho? São uma série de situações que vão acontecendo e que desenham uma onda contínua. E também isso é um grande ponto, né? A gente às vezes tem esse hábito de acreditar na solução de tudo e no grande fim o pote de ouro no final do arco-íris, né? Que aí sim vai ser um momento de felicidade, de êxtase. E que eu vou ser feliz, né? Vou passar por alguns momentos e agora eu vou ser feliz para sempre. Agora, eu atingir né? Pois é, isso bastante ilusório, né? Muito raso a gente pensar nisso. E até um pouco triste pelo fato de que você perde a oportunidade de ver tanta coisa que acontece durante a vida que é tão incrível quanto, né? Então, quando a gente olha a onda, a gente acolhe esse fato de que mesmo numa única experiência, comprar pão, eu passo por uma série de coisas e todas essas coisas vão estar me despertando sensações mais confortáveis, mais desagradáveis, e que tudo isso vai evoluindo, eu consigo estar começando a dar nomes ou identificando essas nuances e criando essa onda, né? Esses momentos que eu vou estar me sentindo talvez mais desconfortável, com medo, com receio, com raiva. Chegou lá, tipo, não, só aceito dinheiro. Desse, putz, quem usa dinheiro hoje em dia? Por aí vai, né? Então, o exercício da onda aplicado, por exemplo, ao design, ele traz uma outra perspectiva quando a gente olha, inclusive, para jornadas. É muito comum no design a gente ter esse hábito de olhar para os momentos bons e ruins dentro de um negócio, só que a gente gira, a gente inverte, a gente coloca para cima o triste, né? O não desejável, né? O desconfortável, como indicador, né? O identificador de oportunidades de transformação que podem nos auxiliar a criar insights mais relevantes, mais necessários e que vão despertar algo que emocione, né? Algo que realmente fira, assim, vai ferir o coração da pessoa, porque eu estou olhando realmente para as emoções que a gente está buscando articular dentro de uma jornada de experiência, dentro de uma jornada de serviço, por exemplo, né? Então, a onda, ela vem justamente com esses dois lados. De um lado até quase metafórico, filosófico, que você pode ficar horas discursando sobre que significados que você encontra dentro dela,
mas em termos de design, ela também é aplicável quando você analisa uma experiência, quando você realmente está olhando para uma aplicação dentro de uma experiência, um negócio, uma jornada e por aí vai. E me diz uma coisa, uou, a onda da felicidade. Como que tu faz para manter toda essa cultura criativa também dentro da Glick? Porque para conseguir também colocar toda essa equipe para, enfim, trabalhar e pensar e criar várias estratégias, enfim, para criar esse design de experiência, como que funciona a cultura da Glick? Assim, quais são os rituais que tu faz dentro da Glick até para as pessoas saberem assim como funciona, porque é uma empresa totalmente diferente, né? Outro olhar, outro pensar. É o que dizem, né? Dizem que é bem esquisitinho lá dentro, brincadeira. Eu acho que a primeira camada que eu penso muito é em termos de vocabulário emocional, né? Então, no ano passado, especificamente, a gente implementou um hábito que são os check-ins e os check-outs, né? Então, durante tanto semanais quanto diários. Então, a gente busca, né, ter como ritual, como uma certa rotina, que são, por exemplo, né, ao início de cada semana, a gente chegar e compartilhar como que foi o nosso final de semana, o que que aconteceu. Algumas pessoas são mais detalhistas, outras menos, mas que busquem compartilhar esses aprendizados, né, em diálogo. No ano passado, quando a gente estava na pandemia, a gente estava fazendo isso tudo online e foi crucial para conseguir, mesmo na distância, a gente manter uma certa proximidade com o fator humano. Porque senão você fica preso ali no trabalho, né? Você acaba esquecendo que é gente e que o outro é gente também. Então, quando você traz, por exemplo, esse compartilhar, o falar assim, comi tal coisa, saí para tal lugar, foi tal isso, aconteceu isso, a gata mijou em cima de mim, acontece. Então, me senti mal hoje, não tô bem, não tô produtiva, acontece, enfim, compartilhar isso. todas as dores. Exatamente. Então, esse exercício, ele tem como função a gente não deixar de enxergar o outro enquanto pessoa. Mas, além disso, aí, por final, quando você acaba de compartilhar como foi teu final de semana, ou até mesmo teu dia, você compartilha como que você está se sentindo. E aí, o que que acontece, né? Tem algumas regrinhas que não pode falar bem, por exemplo. Como você está sentindo? Eu tô bem. Bem é muito superficial, né? Bem. É muleta. É do tipo, você tá sentindo um turbilhão de coisas, às vezes até coisa negativa. Aí você usa o bem como um atalhozinho para você ter uma palavra, porque você tá com medo que os teus amiguinhos vão estar achando da emoção que você tá sentindo. Então a gente começou a identificar quais seriam essas palavras meio proibidas, que elas são esses atalhos e que acabam bloqueando esse mergulho na emoção, que é justamente o objetivo de criar vocabulário emocional. Eu consegui criar nomes. Às vezes tem emoções que viram onomatopeias. Eu tô me sentindo meio... Ok. Que é até difícil de expressar, né? Não tem uma palavra que a gente encaixa, não existe. Exato. Isso, exato, né? Então tem um pouco disso, né? A linguagem, ela não pode limitar o nosso racional, a nossa expressão, né? Se eu não tenho determinada terminologia, cria, mas não usa atalho. Então, o exercício, seja do check-in, do check-out, a gente conseguir estar exercitando esse pesquisar interno, porque se depois, lá na frente, eu quero que essa pessoa tenha a oportunidade de analisar uma jornada de usuário, ela precisa ser capaz, de, antes de tudo, se conhecer. Então, como que ela vai conseguir identificar se o usuário vai estar feliz ou não, se determinada emoção ele vai estar sentindo, eu estou querendo transformar? Ela precisa, antes de tudo, olhar para dentro. Então, o que que ela está sentindo, né? O que que gerou aquilo? O que que aconteceu no final de semana ou o que está acontecendo naquele momento? E aos poucos a gente vai construindo esse ambiente de segurança que tem como intenção as pessoas conseguirem se expressar e compartilhar com sinceridade a camada que elas querem, obviamente, né? Mas do fator humano. E além disso, tem uma mais, o que diferencia o check-in do check-out. O check-in, ele acontece na segunda de manhã. O check-in, você, além de compartilhar o final de semana e como está se sentindo, você seta uma intenção. E isso é muito importante, né? Quando você tem uma intenção que vai guiar a tua semana, por mais sutil que ela possa ser, eu vou estar pensando, né? Eu faço um exercício de projeção. Então, ao invés de eu estar focada apenas em aspectos funcionais do que eu tenho que realizar durante a semana, tasks, tarefas e por aí vai, eu vou estar querendo setar como que eu quero estar me sentindo na sexta-feira.
Então, que tipo de exercício, que tipo de atos eu vou ter, de atitudes eu vou querer praticar para conseguir, na sexta-feira, tá construindo essa visão, essa projeção de intenção que eu tô criando ali. Então, além de eu compartilhar o que eu senti, como que eu tô naquele momento, então na sexta-feira eu quero estar me sentindo leve. Tá, fechou. Mesmo inconscientemente, você já imaginou aquilo, já tá gravadinho ali e provavelmente você vai encontrar uma série de oportunidades durante a tua semana que vão te colocar, te dar essa chance de praticar ou de escolher optar pela leveza ou não, né? De construir essa leveza que você quer. E aí, claro, então isso nas segundas-feiras e durante a semana, diariamente, quando possível, às vezes não é possível, somos todos humanos, né? Humanos, nem sei se funciona, né? A gente busca, né, às 5 horas, às 5h30, a gente pausa e compartilha como que foi nosso dia. A gente teve também agora... Exatamente, deu check-out. Que inclusive você já participou de alguns, né? Sobre como que foi o nosso dia, o que que aconteceu, o que que a gente aprendeu e como que está se sentindo naquele momento. Então, isso justamente a gente começa a olhar como que a habilidade criativa impacta. Às vezes eu chego bosta no trabalho, estou me sentindo para baixo, desmotivada, e só o ato de eu poder estar construindo ou criando algo que eu acredito, que eu me realizo, transforma o dia. E aí eu entro com uma emoção e saio com outra. Então isso é possível. E como que eu compartilho com os outros, né? Ou então eu termino o dia me sentindo péssima. E como que eu compartilho isso também? Como que vai impactar o outro? Como que o outro acolhe? Então é muito bonito você ver de que nunca a gente vai estar 100% ou 0%. Sempre vão ter essas nuances. Logo, a gente está vivendo essas ondas, fato, né? Mas que é muito importante em termos de cultura para a gente conseguir passar em cada projeto, para cada cliente, nem que seja um pouquinho do que seja um sorriso. Eu conseguir chegar com um sorriso de verdade para o cliente, eu preciso, antes de tudo, criar uma cultura de acolhimento e de bem-estar subjetivo, né? Que aprenda a lidar com essas emoções, com o que é sensível, com o que é invisível, às vezes eu nem palavra tenho. Então, essas são algumas das rotininhas que a gente tem na empresa. Isso é bem... tem que lidar muito com a sensibilidade, né? Isso tudo que está falando tem que ser muito sensível. Então, já vou entrar nessa questão, que é, afinal de contas, o que é essa sensibilidade? O que é sensibilidade para ti? Como que tu aplica isso nos teus processos? Muito bom, né? A sensibilidade é até um pouco... seria muito arrogante da minha parte eu defini-la, né? Porque justamente ela é muito particular, mas eu acho que está muito relacionada a essa habilidade de lidar com o invisível, né? O invisível no sentido de que, não apenas o invisível, né? Mas para essas sensações que elas não são nem táteis, nem visuais ou auditivas, mas elas acontecem ali dentro e você consegue sentir as coisas de outra forma, né? Eu consigo sentir uma cor, eu consigo sentir um objeto, uma reação, uma palavra. Então, quando você começa a articular essa sensibilidade, inclusive esse vocabulário emocional, você cria meios para estar lidando com o sensível. E você começar a articular, puxa vida, como que eu poderia estar fazendo as pessoas se sentirem assim? E aí foi muito legal que também nos últimos tempos, assim, a gente vem aprofundando essa compreensão também dos hormônios da felicidade, né? Os 4 hormônios da felicidade, né? Você lembra quais são? Aquela mais, né? Tipo, ocitocina, dopamina... Calma, vamos lá. Ocitocina, dopamina. Deixa eu ver se tem alguma cola aqui. Calma. Deixa eu pegar uma cola. Serotonina. Serotonina? Isso. E eu tenho da academia. Endorfina. Pronto. Como usar esses 4 hormônios, né? Exato. Então, olha. Obrigada, gente. A cola aí, tá? Então pensa, né? Se nós, enquanto designers, né, enquanto projetistas e criadores, né, de cenários e de experiências, como que a gente pode articular ideias e meios que propaguem a geração desses hormônios, por exemplo? Eu poderia estar pensando em formas e em ideias que deixem as pessoas mais motivadas. Talvez eu vou estar aí articulando ideias que vão estar produzindo dopamina,
ou que façam ela criar aquele vínculo de amor e de afeto. Meu Deus, aquele negócio vira a coisa mais importante do mundo para ela. Eu sei que vai estar sendo gerado, vai ter que despertar ocitocina nela, né? E da mesma forma, a endorfina vai me gerar, tipo, movimento, gás, energia, e eu vou... e aí a própria serotonina, aquela questão de gratidão, eu vou me sentir quase que esse pleno que espalha, né? Então, olha que bacana quando a gente consegue entender que por mais que eu tô lidando, né, com esse sensível, eu tô lidando com muitas vezes um incompreensível, um subjetivo, com o olhar do design, porque a gente não é nem filósofo, nem psicólogo, nem antropólogo, nem neurocientista, mas com o olhar de design, como que a gente conseguiria fazer o uso dessas informações e criar meios para propagar um bem-estar subjetivo, né? E que, de certa forma, deixem as pessoas talvez mais felizes, se sentindo melhor e por aí vai. Então, a sensibilidade, ela tem que ser praticada. E ela, para ser praticada, eu preciso estar perto da arte, eu preciso estar perto da expressão do vestir, da moda, por exemplo, pode ser. Eu posso estar consumindo cultura, poesia, música. Então, todos esses detalhes, essas purpurinas que poderiam ser assim ditas, né? Que às vezes a gente pensa em empresa, pensa em negócio e enrijece em funções, cronogramas, planilhas e to-do lists, assim. Mas quando você coloca como parte integrante no mesmo peso esse subjetivo, você começa a criar uma cultura de seres pensantes, né? De seres que vão questionar, que vão sentir, que não simplesmente vão estar reproduzindo ou seguindo alguma coisa que foi imposta a elas. Então, eu acho que esse é um grande diferencial quando você consegue fazer as pessoas serem humanas, né? E ao você ser humano, é você ser sensível, você ser criativo. As pessoas sentem, faz parte de quem é a gente. Então, o fato, né, de nós, por exemplo, compartilharmos de um mesmo espaço, ele não vem por acaso, né? Ele foi pensado, ele faz sentido para conseguir exercitar outros diálogos e outros pensares não óbvios, por exemplo, dentro do universo do design, no dia a dia. É diferente, por exemplo, eu vou numa galeria, eu vou num museu, super importante, obviamente faz todo sentido, mas quando você tem alguém, um artista como você, coabitando o mesmo espaço, e você vê que tem dia que você tá bombando de inspiração, e que você tá, nossa, alvoroçada, e chega lá e, nossa, produzi isso. E tem dia que você tá acabada. Eu tô acabada, eu sou bem intensa, assim, como, inclusive, já vou falar sobre meu posicionamento e tudo, mas tem dias que eu estou, assim, destruída. Exato. Muito... Pode terminar. Não, eu falo, e é muito importante, justamente essa observação, conseguir entender o outro, conseguir se expressar e ter essas trocas, entender, sabe, o que está se passando pelo outro, enfim, como ajudar, como que está funcionando o processo criativo dele, o que eu posso aprender com a dor dele, talvez, para cá, e como é que funciona, né? São várias trocas de várias maneiras, assim, né? Enfim, pode continuar também o que estava falando. Mas é perfeito, exatamente isso, né? A gente fica com muita essa sensação de que a nossa visão, principalmente da arte, né? Tudo tão belo, é tudo tão fácil. A pessoa foi lá e jogou a tinta no negócio e saiu, pronto. É que nem a gente vai fazer uma arte, tem um botão no Photoshop lá, no próprio Illustrator dito criar marca, plim, eu crio e sai. É ótimo. É dor mesmo, o processo é dolorido. Existem bloqueios criativos, que até inclusive já falei numa live com o Jax, e a forma até de pensar no bloqueio criativo, de também que a gente achar que o bloqueio criativo é ruim, não é que ele é ruim, ele faz parte do processo, essa dor do processo criativo. Não é tudo lindo, eu vou começar a criar, né? Que maravilha, vai passar um processo criativo lindo e surgiu aqui essa arte, surgiu aqui esse processo, esse design de experiência. Existe muita dor no processo, né? Existe técnicas no meio, claro, para buscar solucionar certas coisas, mas o fato é que existe a dor, existe o bloqueio criativo e é uma oportunidade, talvez, para eu tenho que parar aqui agora, já que eu estou bloqueado, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que conversar com outras pessoas? Será que eu tenho que será que eu tenho que dar uma caminhada? Será que eu preciso buscar alguma coisa, talvez na literatura, na música, para não ficar bitolado? Do que ficar tentando fazer uma coisa que eu já passei muito por isso. Não, eu vou fazer. Devo ficar tentando em cima daquilo e não sair. Então,
Hoje eu vejo essa questão de bloqueio criativo muito diferente. Eu via como algo negativo, mas eu vejo hoje que faz parte do processo, de todo mundo que trabalha, enfim, com esses processos de criatividade, né? Faz parte. Faz parte. A própria filosofia, né? Tem a própria maiêutica que traz muito isso. Então, toda atividade que cria uma ideia, um pensar, uma expressão, seja visual, verbal e por aí vai, ela vai envolver um passar, um transcender determinado limite e, em geral, né, vai ser doloroso. Então, dificilmente, assim, se você quer, de novo, volta lá no início, né, que é a questão da onda. Ao invés da gente ficar tão preso de que para falar de felicidade eu tenho que tomar suco verde, meditar 4 horas de manhã e tá toda perfeita acontecendo, Ilusão. cara, é ilusório, sabe? Eu acho que e outra coisa, né? Você achar que a tua felicidade vai depender apenas de si e de que você, meu Deus, você ser pleno, maravilhoso, Buda do século XXI, vai ser capaz de criar sua própria felicidade, é muito arrogante. A gente é ser social, a gente pertence. Então, a gente tem que entender que a nossa atitude, ela soma com a do outro e ela pode, inclusive, estar impactando no bem-estar subjetivo do outro também. Logo, e isso eu acho fantástico do design, particularmente, puxando a sardinha para o meu lado, que é a minha área de atuação, é justamente eu entender de que se a minha atividade, ela parte da existência de um usuário, tem alguém que vai estar utilizando determinado serviço, marca, enfim, e eu tô querendo promover o bem-estar subjetivo a ele, eu entendo que é justamente isso, de que essa pessoa, por mais iluminada que ela seja, muito difícil, né, para não dizer quase impossível, ela vai conseguir estar criando essa sensação de plenitude e satisfação por ela mesma. Então, como eu, enquanto projetista, posso propiciar ambientes mais agradáveis ou até mesmo experiências, a forma do trato, orientações estruturadas, né, de que facilitam e de que pelo menos tornem as coisas um pouco mais legais, mais agradáveis, mais leves e que possam estar projetando. Então, esse que é o grande ponto, né? Nossa, acho que a gente foi bem longe aqui no que a gente estava falando, mas em geral é justamente o olhar com esse fato de que a gente não consegue criar felicidade sozinho, né? E a felicidade sozinho não tem como. Você pode até pensar, se você está pensando agora, não, mas eu fiz tal coisa, me tão feliz. Tá, mas aí você perde uma pessoa. E aí, o que você faz? Ah, não, mas eu tô meditando, eu tô bebendo suco verde. Tá, e aí? Não tem mais essa pessoa? Não tem como. Então, a gente tem que ter um olhar mais amplo em relação a ser social, a ser humano, né? De que a felicidade, ela é, sim, coletiva, né? Ela faz parte, a gente faz parte, somos todos. E que a gente tem sempre a oportunidade, o poder de deixar o dia de alguém, ó, um pouquinho melhor, com alguma atitude, com algum sorriso, e por aí vai. É um detalhezinho que a gente faz, às vezes, que já transforma ali a vida da pessoa. E que nem tu comentou antes, depois eu vou puxar aqui também outro assunto, mas voltando ali da felicidade, né? Porque eu acho muito importante frisar isso, que realmente é uma questão de praticar ela, né? A gente não vai... A gente deseja a felicidade, estar sempre feliz. Cara, é gostoso, né? É muito gostoso estar feliz sempre. Mas a gente sabe que não existe, que existe essa onda, que é impermanente, isso é efêmero, então a gente tem que saber que, eu tô feliz hoje, pode ser que daqui a uma hora você já esteja péssima, enfim, ou pode ser que você passe 6 meses com muitas ondas aí de felicidade, poucas digamos, de tristeza, mas que tudo é efêmero, tudo passa e que existem práticas, né? A dor, que nem fala o Karnal aqui no livro, a dor, ela é inevitável, né? Vai acontecer muita dor aí no meio do processo, mas a gente pode escolher sofrer, né? Cultivar esse sofrimento ou não. Então, é uma questão, tanto a criatividade quanto a felicidade são tudo práticas, são hábitos, né? São efêmeros, mas que a gente pode aí desenvolver algumas habilidades e praticar isso para melhorar, né? Não, que nem você falou, não existe plenitude, não quer dizer que você vai adquirir alguns hábitos, algumas práticas que agora tá tudo certo. Eu acho que é legal, por exemplo, quando a gente desenvolve o vocabulário emocional, né, o vocabulário sensorial e por aí vai, ajuda a gente não ficar também tão refém da palavra felicidade, né?
Então, é justamente isso. Às vezes a gente confunde o êxtase, a alegria, um contentamento, né? E simplifica com a palavra felicidade. Então, esse que é o grande ponto. Ao mergulhar e ao expandir um vocabulário de sensações e de emoções, a gente consegue ser muito mais hábil, habilidoso na postura de acolhimento em relação a determinado problema, determinada situação de crise. Então, eu consigo identificar que eu estou frustrada, eu consigo identificar que eu estou muito confusa, ou então que eu estou contente, que eu estou clara. Nossa, estou muito esclarecida, por exemplo, né? Então, você vê que a felicidade em si, a palavra felicidade é um grande atalho, né? A gente classificou ela de uma forma que ela acaba sendo colocada e aplicada de maneira muito descompromissada, assim, né? É feliz, é fácil, legal. Principalmente no momento que a gente está em super crise e o mundo todo, né? Pandemia e todas as coisas acontecendo, a gente está ávidos para conseguir se sentir um pouco melhor. Então, quanto mais simples, quanto mais fácil for, mais eu vou querer aquilo. E sendo que, lamento dizer, não é mesmo, né? A gente tem que aprender a justamente estar lidando com o difícil, com a dor e tudo mais, com uma postura de humildade, de que ninguém vai conseguir ter a solução perfeita de tudo. Então, tudo isso culmina no fator de a gente ter essa habilidade de olhar para dentro, pensar com o coração, aproveitar que a gente é humano e não máquina, né? E focar realmente naquilo que a gente, apenas nós, seres humanos, somos capazes de estar fazendo uso, aplicando, né? Então, novamente, o vocabulário emocional e sensorial, ele é fundamental para a construção dessa habilidade de produção de felicidade ou de aplicação da felicidade, a habilidade da felicidade em si, né? A prática dela, o desenvolvimento da resiliência por si só, ela vai estar também relacionada com a nossa habilidade de dar nomes a essas variações de onda e as emoções que vão acontecendo durante ela e como que eu articulo, como que eu faço uso, acolho e evoluo com tudo isso, né? Ótimo. Eu quero voltar a uma parte ali que a gente estava falando, enfim, voltar a falar do sentido, da sensibilidade, porque eu vivenciei algo, e eu quero aqui compartilhar, que foi o seguinte: eu fiz um trabalho com a Glick sobre posicionamento de marca. Então, foram aí alguns meses, né, de muita pesquisa, a equipe inteira em cima disso, pesquisando vários meios aí. E o que eu achei muito interessante foi que na semana de entrega desse projeto, que foi uma semana inteira, assim, bem intensa, eu vivenciei o meu posicionamento. Então, ele não foi simplesmente entregue. Isso que eu achei muito interessante, eu senti ele. Inclusive, ele está aqui, eu já vou explicar tudo. Foi o processo. Então, começou ali com uma semana cheia de provocações, onde que eu tive que treinar o meu olhar, tive que treinar o olhar em relação às cores, o que eu sentia, tornar muitas coisas palpáveis, coisas subjetivas, insights que eu tinha, tornarem objetos palpáveis, que seja líquido, sólido, enfim, era um desafio, era uma provocação constante, assim, né, que estava acontecendo aí. Cada dia era uma provocação diferente, era um desafio, tudo baseado no pensar, sentir e agir desse meu posicionamento. Então, eu estava sentindo, ele estava vivendo essa experiência. Deixa eu lembrar de um... Eu vou partir, eu acho que pro final ali, porque tem muitas entrelinhas ali no meio do processo. Até o último, a entrega final, que foi no último dia, o fato de eu ficar tão emocionada com aquela... Foi mais ou menos uma brincadeira de que eu tive que ser guiada apenas por um áudio, não tive nenhum, como é que eu posso explicar, nenhum direcionamento de localização. Isso me deixou muito atenta, me despertou muitas emoções. Isso foi um exercício que eu achei muito incrível. Então, eu tive que dar algumas voltas pela cidade, que é um local onde eu conheço. Tudo, eles estavam me enrolando nessa parte ali, né? Mas eu achei muito interessante, falando desse exercício em si, porque não foi me falado pontos de referência para eu chegar.
E como não foi falado ponto de referência, eu tive que sentir, tive que prestar atenção, tive que estar atenta, me despertou outras coisas que, inclusive, me deixaram até mais preparada para receber toda essa entrega ali final, toda essa experiência, né? Que foi o quê? Essa experiência final, ela foi um live painting, né? Que eu fiz com toda a equipe da Glick, né? Guiada, inclusive, pela Laís. E, inclusive, tá aqui eu já vou mostrar aqui, o resultado. Deixa eu até pegar aqui, deixa eu mostrar para explicar. Boa. Né? Então, deixa eu contar aqui, compartilhar com vocês. Tudo começou com uma tela em branco, onde, claro, eu fui preparada antes a começar com essa volta aí, guiada apenas por áudios de vira direita, vira esquerda e sentindo mesmo, não entrando no automático. E ao retornar ali para o estúdio, claro, teve toda também uma preparação com música que eu escolhi, então eu estava totalmente inspirada, né, por vários meios, aí estava mergulhada, um processo bem de imersão. Começaram com alguns exercícios de sentir, né, com toda a equipe, onde eu fui vendada. Foram muitos exercícios assim, e eu não sabia o que aconteceu, o que eu achava mais incrível. De repente me vendaram, eu pensei, o que está acontecendo aqui? Tive que trabalhar com cores, com intensidade. E essa tela que começou em branco, eu comecei a desenvolver ela a partir de uma fala guiada pela Laís Glick, pelo meu próprio posicionamento. Então, isso aqui que eu criei é a Laís Glick, sabe? Isso aqui sou eu. Já vou mostrar. Olha que foda. Meu Deus, isso foi muito incrível, né? Então, assim, aqui, por exemplo, tem intensidade, não foi algo falado, entregue para mim. Eu fui sentindo as palavras e desenvolvendo. Por exemplo, conexão, eu lembro direitinho dessa conexão que eu fiz com as mãos, a entrega, conexão, jogou vinho. Assim, vou falar que teve até vinho aqui no meio, porque eu estava, claro, bebendo um vinhozinho, assim, escutando música, tudo o ambiente todo preparado, todo sendo conduzido perfeitamente, todo planejado, né? E pensa que, por exemplo, né, é comum quando a gente constrói ou entrega um posicionamento de marca, o seu existe, tá ali, o documento, legal, etc. Mas esse que é o grande ponto. Quando a gente aprende a sentir com o outro, eu preciso falar a mesma língua que a tua. Então, de nada adiantaria eu simplesmente te dar um monte de palavra, um monte de pesquisa e diagramas e ferramentas e blá, 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 se você não sentisse. É o famoso, né? As pessoas esquecem, podem até esquecer tudo que você falou para elas, né? Mas ela jamais vai esquecer como você fez ela se sentir. Então, quando a gente provoca a implementação dessa forma para você, pensada, sentida com você, gera um resultado totalmente diferente. E isso talvez não se aplicaria, por exemplo, para um contexto corporativo, talvez. Talvez. Né? Talvez nunca diga nunca, né? Mas a princípio... Exatamente. Mas nesse caso, exatamente, mas nesse caso foi preciso ter essa alteridade de conseguir pensar junto. Tá, como que faz sentido? Então, as palavras, elas precisavam ser expressas por você. Então, ao a gente conduzir, ia contando, né, todo o Purpose Key, que é a ferramenta que a gente cria para os posicionamentos, né, cada pedacinho daquele Purpose, né, dessa ferramenta, era uma pincelada, era uma jogada de tinta, era dor, né, era visceral. Também. Foi uma experiência bem intensa e visceral. Só quem estava lá para sentir tudo isso, assim. E para mim, eu estava totalmente mergulhada nisso tudo, né? Então, por isso que tem tanta intensidade mesmo nessa tela, porque eu sou intensa e eu consegui realmente colocar para fora tudo que há dentro de mim, né? Todo esse meu posicionamento. Tem liberdade, tem intensidade, tem tudo, né? São as palavras expressas através de pinceladas. Na verdade, não é nem pinceladas, são mãozadas, tá? Porque eu usei a mão para fazer isso aqui. É verdade. Eu fui com a mão e virei ela de cabeça para baixo, porque às vezes fazia sentido o virar. Então, é isso que eu achei muito interessante, o sentir o processo,
né? Trabalhar com as emoções. Eu fui um case aí de como que funciona, né, o design de experiência da Glick. Então, foi incrível. E é uma coisa que eu vou levar para a vida. Esse quadro que jamais vou vender, tá para sempre, para eu lembrar quem eu sou. E foi muito incrível, foi bem intenso, né? Então, que nem tu falou, não são só palavras, entregar, às vezes, estratégias, que é super importante, faz parte de todo de um processo, obviamente, mas é o sentir mesmo, né? Como que pode ser aplicado para vários segmentos de empresas, né? Para várias pessoas. Para mim foi aplicado dessa forma, talvez para um museu da vida vai ser experienciado de outra forma. Enfim, cada segmento não existe algo engessado, né? Cada segmento é uma estratégia diferente, é um sentido diferente. Como será que as pessoas que estão lidando com determinado enfim, serviço, objeto, vão sentir essa experiência, vão sentir seu próprio posicionamento, né? Exato. Então, acho que isso faz todo o sentido ter vivenciado tudo isso. E o que eu ia te perguntar? Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Sobre... Eu acho até que já falou, né? Como que surgiu para ti, Laís Glick. Nossa, nem falamos sobre isso, né? Não. Hã? Nem falamos disso. Nem falamos sobre isso. A gente não em relação à trajetória, como que eu cheguei até aqui? A tua trajetória, assim, né? A Glick a gente já sabe aí bastante, já tem cases, tudo, mas como que tu chegou nisso, assim, de querer trabalhar com isso, né? Claro que Laís Glick tá muito ligado, né? Mas existe ali uma pessoa chamada Laís Glick também que é interessante compartilhar a tua trajetória, a tua história aí, para todo mundo saber como que... Aí, talvez alguns insights diferentes que tu tivesse no meio do caminho que fizesse eu querer trabalhar com felicidade, com emoções. Pois é, né? Porque, veja só, né? Pra mim, poderia ser a coisa mais óbvia do mundo, porque de nascença vinha um nome que significava pessoa feliz que fala, porque Glick é feliz em alemão, Laís, pessoa que fala, feliz. Então, Perfeito. Tipo... Mas não foi tão simples assim, né? Então, acho que hoje eu observo a construção como um todo, que foi muito além do que uma formação, mas desde as provocações da base familiar, né? De observar, de vir de uma família de empresários, vir de um contexto que sempre me provocou, uma educação que me provocava a experimentar e a inventar. Eu era muito apaixonada pela criação de moda. Eu comecei criança fazendo roupinha de Barbie, costurando com a mão e vendendo. E aí por aí vai. Então, essa descoberta, né? Essa autopercepção, aos poucos entender no design talvez um espaço que permitisse eu explorar toda a profusão de coisas que estava na minha cabeça, né? E decidi muito cedo que eu queria ir para o design, porque eu achava que era ali o lugar, não era apenas a arte ou música, era tanta coisa. Cara, esse negócio tem um nome diferente, parece que vai caber todas as coisas que eu quero. É mais amplo, tu vai conseguir juntar tudo isso numa, né? E, cara, eu fui, olha, abençoada, porque a formação que eu tive, a turma que eu tive de design federal, olha, que galera massa. Eu tive professores incríveis que foram fundamentais na construção de uma percepção de que design, ele é processo, né? E ele não é apenas o objeto ou a arte gráfica ou a experiência ou o serviço em si. É a forma de pensar. É literalmente você pensar, você entender que você explora, que você converge, aí você converge, você ideia, dessa ideação você prototipa, você cria, constrói. Então é justamente isso, você sai do invisível de necessidades nem até mesmo percebidas por pessoas e consolida em soluções que fazem sentido. Então, para mim, o design sempre foi isso. Aí, além da faculdade, também tive o privilégio de trabalhar em lugares incríveis, como o Lumen, como a Taste, como a Flutter, que foram grandes berços, assim, para eu conseguir... Nossa, eu tenho muito laboratórios, assim. Nossa, lá foi fundamental para me apaixonar pela profissão. E eram justamente desafios diferentes dos que eu via na faculdade. Aos poucos fui indo para a parte de consultoria, fui indo para a parte de inovação, tecnologia. E aí eu falei assim, tá, pô, mas eu gosto de muita coisa diferente de design. Como que eu posso, de repente, juntar tudo isso, né? E aí, aos poucos, fui entendendo de que,
talvez eu possa criar esse espaço mesmo. Se eu não enxergo ainda um lugar para conseguir tudo isso, vou tentar experimentar. Comecei sozinha, aos poucos, conforme eu fui convidando, né, as pessoas que hoje fazem parte da Glic, para isso acontecer, acho que a primeira decisão que eu tive que tomar, e foi uma decisão muito clara, é de que a Glic, ela tinha que ir além de mim. Então, por mais, né, que hoje eu faça uso da palavra que é meu sobrenome, mas que ela é carregada de significado, inclusive sobre felicidade, eu busco exercitar a percepção de que não é algo egóico, tem que ser algo que faça sentido para as pessoas. Logo, que tipo de processo criativo, de cultura pode ser desenvolvida para que faça parte desse coletivo e que se as pessoas evoluam, elas saiam seres ainda mais conscientes de si, né? Que faça sentido para elas estar naquele lugar e que cada projeto que entre ali faça sentido para elas também, que seja, na realidade, um grande laboratório para a gente crescer junto, evoluir enquanto ser humano. Então, pode ser mais utópico do mundo, mas aí que veio a questão do design para felicidade. Então, o design para felicidade, ele parte de dentro para fora. Então, eu tenho que entender que o primeiro passo é o olhar para a felicidade interna bruta da empresa, né? Enquanto como que essas pessoas estão se sentindo. E aí eu me auto-intitulei Chief Happiness Officer, porque sim, isso sim, eu posso. Posso? Eu criei aqui a felicidade, o processo, né? Design de felicidade. Brincadeiras à parte, é uma baita responsabilidade, né? Porque você tem que estar constantemente com a tua escutativa atenta, saber olhar o outro, observar, pensar, sentir com o outro, né? E entender que aquilo vai impactar positivamente ou até mesmo pode frear durante um processo criativo. Então, você tem que estar disposta, enquanto articuladora de felicidade numa empresa, de saber lidar com todas essas emoções. Então, foi sempre um desafio, assim, e logo, para chegar até aqui, não basta apenas formações, né? São uma série de escolhas que ao longo da vida e das pessoas que a gente busca ter por perto, foram fundamentais para estar construindo isso. E outra decisão também, além do a Glic tem que ir além de mim, é que a Glic tem um fim. Então, desde quando eu criei a Glic, eu sabia que ela tinha uma data Não de tô morte. sabendo, não. Sim, a Glic tem... Como assim? Aham! Tô sabendo que a Glic tem um fim, tô sabendo agora. Tô chocada. Para mim, hoje, mais do que nunca, assim, eu tenho aprendido a observar com muito carinho a finitude, né? O fato da gente respeitar o tempo das coisas dá uma outra perspectiva de mundo. E antes mesmo de todas as adversidades que aconteceram aí nos últimos tempos aí comigo, eu tive o prazer de conseguir conceber essa perspectiva de que se eu colocasse uma data de fim, talvez eu valorizasse mais o tempo de existência da empresa. Então, se eu entendo que é uma empresa que ela... Tipo, qual que seria a diferença se eu, enquanto funcionário, em algum lugar, tivesse me dito, olha, Laís, essa empresa só vai durar mais 3 anos. Eu ia falar assim, caraca, será que eu quero ficar 3? Será que eu quero ficar menos? Será que eu quero aproveitar tudo? Ou então, se eu tava pensando que eu ia fazer carreira pro resto da minha vida lá, eu tenho que pensar, tipo, cara, o que aconteceria de mim sem essa empresa? E aí, o que acontece? Você pensa que você não é o que você faz. Você é quem você é. Então, se você está em um contexto de negócio, de trabalho, que te provoca olhar de que não basta apenas o que você faz no dia a dia, por mais que sejam 8 horas do seu dia, é o mignon do teu dia, é o momento, maior parte do teu dia você está passando naquele lugar, todo dia você está fazendo uma escolha de ir lá ou não. E como que você honra cada momento como esse, sabendo de que ele tem um limite. Então, a data limite da Glic, é abril de 2025. Então, quando a gente criou ela, quando eu criei ela ali, o CNPJ, ele é de abril de 2019, foi do tipo assim, então tá bom, até 2025 é a data limite para eu fazer o máximo do que eu puder dessa empresa. E aí, quando chega nessa data final, qual que é o objetivo? Uma grande transformação. Pode ser o fechamento da empresa, pode ser a minha saída, pode ser a transformação do negócio, mas qual que é o fato? O fato é que eu coloco uma intenção para mim, que nem todo check-in, lembra que eu falei? Então, na segunda-feira eu coloco a sensação de como que eu quero chegar na sexta, eu faço esse exercício diariamente sabendo que eu tenho uma empresa que vai findar em 2025, ou então que o propósito, a compreensão do que ela é hoje, ela tem uma data limite. Logo, o que eu estou fazendo com cada minuto que eu tenho?
O que essa empresa, qual o projeto que está entrando ali? O que eu quero realmente atender? Quais são as soluções que a gente quer criar? Quais são os projetos? Quais são os futuros que a gente quer criar? Então, a percepção, a compreensão e acolhimento da finitude no contexto de negócio empresarial, ela traz uma importância, um significado, até mesmo uma certa urgência. Mas eu busco que isso não gere ansiedade. Tanto que, tipo, não é algo que eu fico falando, assim, direto, tô compartilhando aqui porque faz sentido. Mas o grande objetivo para mim, enquanto liderança, é saber de que eu vou buscar usar ao máximo desse ecossistema que a gente está criando para que ele seja propulsor das melhores transformações possíveis. Então, eu começo a ter uma sensação de cuidado, de dar valor ao tempo, né? Que é o ativo mais Valor ao importante. tempo. Já que é finito, já que tudo é efêmero, né? A gente não... Nada é permanente. E pensar que eu também preciso justamente, se a Glick vai além de mim, quem sou eu se não a Glick? Então eu não sou a Glick, eu sou a Laís. Quem é a Laís depois da Glick? O que acontece com esse ser humano que está aqui falando, né? Então é um grande exercício para todos, saber de que tudo tem um início, meio e fim. E esse fim, obviamente, ele é uma porta de entrada para novos inícios. Então, essa perspectiva que eu busquei colocar em termos de cultura e decisão, que foi uma das decisões chaves que foi subsequentemente, né? Tiveram todas depois as evoluções. Agora a gente está criando processo, criando ferramenta, buscando ter algo de único para ser criado para o mundo. Lindo. Apenas, né? Apenas. Eu acho que esse pensamento também de finitude, né? Enfim, que tudo é efêmero, acaba trazendo também um pouco de leveza, né? Leveza para as coisas. Se tudo é finito, claro, também a questão de aproveitar o tempo, né? Fato. Sem gerar ansiedade, mas aproveitar o máximo tempo para fazer a diferença, fazer o que você quer fazer, que você tem um limite, você não sabe. Ali, claro, né? Ali que tem o prazo dela. Claro, pode ocorrer algumas mudanças, pode, né? Mas em tudo na vida, assim, eu acho que a gente encarando dessa forma, a gente acaba aproveitando mais o nosso tempo, aproveitando mais essas transformações e sentindo uma certa, realmente, leveza com isso tudo. Eu sinto, como você está se sentindo agora, leve. Que tá bonito, é isso mesmo. Eu tô me sentindo leve, né? É isso. E eu fiquei pensando aqui, meu Deus, hoje tem 3 minutos. Dava para fazer uma live de 5 horas. A finitude é importante lá. Tem que respeitar. Tem que respeitar. E eu queria falar sobre alguns exercícios, sobre... É que a Laís Glick, para quem está vendo aí a live, ela é super provocativa, né? Vocês já devem ter notado. Então, eu fiquei pensando, assim, talvez lançar alguma provocação para quem está assistindo a live. Porque sempre nas conversas que a gente tem nessas trocas, né, entre a equipe, entre todas as pessoas do estúdio, acaba gerando bastante provocação. E esse pensar, sentir e agir faz toda a diferença, né? Você ser provocado, pensar diferente. Então, se você tiver aí alguma provocação agora, Laís Glick, para fazer... Inúmeras. Aqui, ó, vou cartear aqui. Pra. Ó, um exercício que para mim foi muito transformador e que eu acho que ele é uma portinha para uma provocação da mais simples possível, é um exercício diário, né? O objetivo é você fazer todos os dias. Não se cobra. De repente coloca assim, durante 7 dias. 7 dias, 7 é um número legal, né? Meio cabalístico, assim. Tenho 1 minuto para explicar esse exercício. Durante 7 dias, você vai separar 3 minutos de fazer nada. Mas, tipo, nada mesmo, nada prático. Não é, tipo, desenhar, ouvir uma música, ler alguma... Não, é nada. Você pode estar olhando para o branco, olhando para a nuvem, sem identificar imagenzinhas. Nada prático. Você vai literalmente somente observar e sentir. Buscar não racionalizar. Óbvio que se você pensar, colhe o pensamento, mas tente durante 3 minutos somente fazer nada. Durante 7 dias. Ao terminar os 3 minutos, registre o que quer que venha de reflexão relacionada a isso, né? Pode ser um registro gráfico, um desenho ou um texto, mas algo muito não prático que represente esse momento de nadismo. E acho que isso vai ser o exercício mais sensível que você vai poder estar fazendo. Nossa, já está anotado. Praticamente um estado de meditação.
É um estado bem Um pouco meditativo. mais simples, né? A meditação, às vezes, ela tem um peso, assim, tipo, ai, eu não sei, eu não consigo. Cara, só não fazer nada. Fica sentadinho ali, 3 minutinhos. E você vai começando a observar. Cara, naturalmente efervesce uma série de insights, de coisas que vêm de dentro, porque faz parte da gente sentir, pensar e criar. O silêncio necessário. Acolher. Nossa, acabou aqui o nosso tempo, mas Laís, foi muito incrível, né? Garanto que as pessoas que estão vendo devem ter adorado, porque essa mulher aqui fala muito, né? E coisas incríveis aí sobre emoção, sobre felicidade, sobre como aplicar todos esses processos. Então, muito, muito obrigada por ter compartilhado aí toda a tua experiência de vida, como tu aplica todo esse teu conhecimento na Glick. E, nossa, estou me sentindo orgulhosa e feliz por dividir ali o mesmo espaço. Muito obrigada, Laça. Muito grata pelo convite. Eu tô me sentindo esfuziante nesse momento, assim. Então, nossa, muito honrada por estar aqui, por estar compartilhando contigo e com mais pessoas, né? Espero que tenha feito sentido para todos, de alguma forma, nem que seja uma coisinha, assim. E me coloco à disposição para quem quiser compartilhar, sentir, dar risada junto. Tô aí. Isso mesmo. Eu vou depois compartilhar aqui algumas coisas também da Glick. Então, quem quiser trocar alguma ideia com ela ainda, por favor, fiquem à vontade, falem ali pelo Instagram. Afinal, só tem até 2025. Afinal, é finito o tempo, né, galera? Então, aproveitem. Corre. Então, tá bom, já finito, agora finito a live também. Muito obrigada, Lá. Um beijão. Muito obrigada, Laís, e muito obrigada a todo mundo que assistiu a live, tá? Depois eu vou deixar salvo aí para todos verem novamente. Então tá. Beijo, boa noite aí para todos. Boa noite.